Eles te programaram antes mesmo que você tivesse a chance de escolher. Não foi sua culpa. Quando abriu os olhos para este mundo, você já estava cercado por vozes que diziam o que é real e o que é loucura. Não sonhe alto demais. Isso é só coincidência. Milagres não existem. A verdade foi enterrada sob camadas e camadas de condicionamento, religião distorcida, ciência materialista, cultura do medo. Mas aqui está o segredo que ninguém te contou. Os mestres, que você aprendeu a admirar em silêncio, nunca foram deuses inatingíveis. Eles eram humanos, humanos que lembraram, que quebraram o código da programação coletiva, que se libertaram da matrix mental que te prende até hoje. Jesus não fazia mágica. Ele colapsava a realidade com intenção pura. Buda não fugiu da dor. Ele transcendia a ilusão do Tesla não era louco. Ele ouvia frequências que os outros temiam. Mas ao longo dos séculos, o sistema teve que transformar esses homens em mitos, distantes, inalcançáveis. Porque se você percebesse que poderia fazer o mesmo, tudo desmoronaria, a religião perderia controle, a ciência teria que admitir o invisível, o governo deixaria de ser necessário e a ilusão do mundo ruiria. Você já se perguntou por que sente um desconforto constante, mesmo quando tudo parece bem? É porque algo dentro de você lembra. Uma voz pequena, abafada, insiste em sussurrar que há algo além. Você tenta silenciar com distrações, com rotina, com lógica. Mas à noite, quando tudo silencia, ela volta. Ela te cutuca, como se dissesse, isso tudo não pode ser tudo. E ela está certa. O que te impede de viver os milagres que esses mestres manifestavam não é a falta de fé, é o excesso de mentira. Você foi treinado para esquecer quem é, foi treinado para negar o que sente. Mas agora algo está mudando. O véu está rasgando. E quando a verdade começar a se revelar, você vai ver que nunca foi sobre aprender algo novo. Era sobre lembrar o que sempre esteve aí, escondido atrás dos seus olhos. A pergunta agora não é, isso é possível? A pergunta é, o que dentro de você ainda resiste em aceitar que sempre foi possível? Você vive numa ilusão tão bem construída que se esqueceu de questionar se ela é real. Toca um objeto e acredita que ele é sólido. Sente dor e acredita que ela é definitiva. Sofre e acredita que isso faz parte da sua natureza. Mas tudo que você chama de realidade, é feito de átomos. E átomos são, em sua maioria, vazio. 99,9% de nada. Um vazio vibrando. Um reco de possibilidade. O que você vê, o que você sente, o que você jura que é real, é apenas uma interpretação mental de algo que ainda está sendo decidido. A física quântica, essa ciência que muitos ainda tratam como mística ou confusa, já confirmou. A realidade não é sólida, ela é programável, ela reage ao observador. Ela muda conforme sua consciência muda. E isso não é metáfora, é experimento, é dado, é prova. A realidade só colapsa num estado real, quando você a observa. E quem observa com mais intensidade, com presença, com intenção, com energia, ganha poder sobre ela. Os mestres antigos sabiam disso sem precisar de laboratórios. Jesus não fazia milagres. Ele colapsava o campo quântico com autoridade interna. Ele sabia que o pão não era pão, que a água não era água. Ele via a matéria como informação e a reprogramava. Buda não meditava para fugir do mundo. Ele silenciava o ego para perceber que o mundo era um espelho, um reflexo do interno. Ele não escapou da Matrix, ele a viu como ela é. Tesla dizia que recebia imagens do futuro quando entrava em estados alterados de consciência. Hoje, chamamos isso de acesso ao campo de informação não local. É real, é físico, é quântico. E se você parar para observar, tudo aponta para isso.
A realidade responde ao seu estado interno. Quanto mais medo, mais limitação. Quanto mais coerência, mais manifestação. Mas só quem atravessa o véu pode ver isso com clareza. Só quem silencia o ruído consegue perceber que a realidade é um holograma, denso o bastante para te manter distraído, mas sensível o bastante para ser moldado com um único pensamento alinhado com emoção. O que separa você dos mestres não é o poder, é o véu. Você já sentiu que algo te observava mesmo quando ninguém estava por perto? Já teve um pensamento e minutos depois viu um sinal, uma coincidência impossível de ignorar? Isso não é acaso, não é loucura, é o campo, um campo invisível, pulsando em silêncio atrás de todas as coisas. Um mar quântico, onde passado, presente e futuro estão entrelaçados, onde o que você pensa, sente e acredita envia sinais. Não para algum Deus no céu, mas para a própria estrutura da realidade. Os antigos o chamavam de éter, os místicos de espírito. Os físicos hoje chamam de campo unificado. E os mestres aprenderam a dominá-lo. Tesla dizia que tudo é energia, frequência e vibração, que o segredo do universo estava ali. Jesus dizia que bastava crer e seria feito. Mas não era fé cega, era coerência interna. Um estado vibracional onde mente, coração e ação dizem a mesma coisa. Não é sobre pedir com palavras, é sobre sentir com verdade. O campo não ouve o que você diz, ele capta o que você vibra. E se você vibra medo, escassez, dúvida, é isso que ele devolve. Mas quando você entra num estado profundo de certeza silenciosa, uma certeza que você sente até o osso, o campo se curva. Ele obedece, porque ele é um espelho quântico, um reflexo holográfico do seu próprio estado de ser. Buda não buscava o paraíso, ele dissolvia a ilusão do eu, e ao fazer isso, sintonizava com o todo. A vibração dele era tão alinhada com a verdade que o universo o reconhecia como um com ele. Ele não forçava a manifestação, ele se tornava a manifestação. Jesus dizia, seja feito segundo tua fé, porque sabia que a fé molda o campo. Não a fé religiosa, mas a fé vibracional. A certeza inabalável de que algo já é, mesmo quando os olhos ainda veem o oposto. Essa fé, quando sentida com emoção verdadeira, se torna código quântico, um comando, um gatilho. E o campo responde. Mas o maior segredo é este. O campo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você é. A sua identidade vibracional define seu destino. Você pode dizer 1000 vezes que quer mudar, mas se continuar se sentindo pequeno, limitado, vítima, o campo te manterá preso, porque ele não julga, ele apenas reflete. A pergunta não é o que eu quero manifestar, é o que eu estou sendo sem perceber, porque isso é o que está moldando sua realidade neste exato segundo. Eles não pediam, eles se tornavam. Os mestres espirituais, que hoje chamamos de milagrosos, não eram mendigos da luz, eram emissores de frequência. Jesus não pedia a cura, ele a proclamava. Buda não buscava iluminação, ele dissolvia o eu até que nada mais restasse além do todo. Tesla não implorava por ideias, ele as captava como sinais, como se já estivessem no ar, e estavam. Porque quando a mente humana entra em sintonia com estados de consciência expandidos, ela acessa o que a física chama de campo de todas as possibilidades. Um lugar onde tudo já é, onde o impossível apenas espera ser colapsado. Colapsar. A função de onda. Parece técnico, mas é visceral. É quando o mundo quântico, onde tudo é indefinido, se dobra diante de uma escolha consciente. Quando sua intenção é tão pura, tão focada, que ela literalmente força a realidade a se manifestar. Os mestres faziam isso com silêncio. Não o silêncio do barulho, mas o silêncio da alma.
um estado onde os pensamentos cessam e só existe presença, um vácuo fértil onde a imaginação deixa de ser fantasia e passa a ser código. Cada imagem visualizada, cada sensação encenada no teatro interno é um ensaio vibracional e o universo assiste. Eles entravam em transe. E não é misticismo barato, é neurociência, é física. Ondas cerebrais desaceleram, o corpo entra em coerência. A pineal libera neuropeptídeos que alteram a percepção do tempo e do espaço. E nesse estado, você não apenas pensa algo, você vive aquilo internamente. E o campo, esse espelho quântico, responde com fidelidade absoluta. Porque, para ele, o que você sente como real é real. Os mestres sabiam disso, não liam sobre isso, eram isso. Você também já fez isso, quando sonhou algo que virou verdade dias depois, quando sentiu um arrepio, um aviso silencioso e desviou de um acidente, quando pensou em alguém e essa pessoa te mandou mensagem. Não são coincidências, são acessos momentâneos ao código-fonte. Estados alterados de percepção onde sua mente comum é desligada e uma consciência mais profunda assume o leme. A consciência que já sabe, que já viu, que já criou. O problema é que você esqueceu e começou a viver apenas com os olhos do corpo, quando o verdadeiro olho está por dentro, sempre esteve. Você já parou para pensar por que tudo isso foi escondido? Porque nunca te ensinaram que seus pensamentos moldam a realidade, que sua emoção tem força gravitacional, que sua consciência pode curvar o espaço quântico. Isso não estava nos livros da escola, nem nas pregações do altar, nem nas novelas da televisão. E isso não foi por acaso, porque um ser humano consciente do seu poder não se dobra, não se submete, não vive com medo, não aceita a programação. Quem descobriria que pode manifestar abundância, continuaria escravo de salários mínimos e promessas vazias. Quem souber que o corpo se cura pela mente, aceitaria viver à base de pílulas e diagnósticos. A elite sempre soube, os antigos também. Mas essa sabedoria foi enterrada sob séculos de dogmas, repressão e medo. Eles chamaram de heresia, perseguiram como feitiçaria, ridicularizaram como pseudociência, criaram instituições para desacreditar, escolas para apagar, religiões para domesticar. E você cresceu achando que era pequeno, que tinha que pedir permissão para existir, que milagres eram exclusivos dos santos, não de seres humanos comuns. Mas a física quântica, fria, exata, científica, está começando a confirmar aquilo que os mestres já sabiam. A realidade não é fixa, ela é maleável e responde à mente, e é por isso que tudo foi ocultado, porque se essa verdade fosse ensinada desde o berço, você jamais aceitaria uma vida programada, jamais acreditaria que nasceu para repetir padrões, para acumular dívidas, para adoecer no corpo e na alma. A Matrix é sofisticada, ela usa a mídia, a educação, a religião e, o pior de tudo, ela te faz duvidar de si mesmo, te faz rir das verdades mais profundas e idolatrar mentiras bem contadas. É uma prisão sem grades, onde a chave sempre esteve dentro de você, mas você foi condicionado a não procurá-la. Agora, a pergunta não é mais se isso é real. Isso já está sendo medido, registrado, provado. A pergunta é, por que isso foi escondido? Por que fizeram você esquecer? E o mais importante, quem se beneficia do seu esquecimento? Talvez o mundo esteja de cabeça para baixo. Não porque essa é a ordem natural, mas porque alguém teve muito interesse em inverter tudo. E você está começando a lembrar. Eles não eram escolhidos. Eles apenas lembraram primeiro. Os mestres, Jesus, Buda, Krishna, Teresa, Rumi, não eram exceções divinas, mas manifestações conscientes do que todos nós já somos, antes do esquecimento. Porque dentro de
Você há uma voz que nunca gritou, mas que sempre sussurrou. Um eco antigo, como se o tempo estivesse dobrado dentro de si. E quando o mundo lá fora começa a fazer menos sentido, quando as promessas de fora se tornam barulhos vazios, algo se abre. Não como uma ideia, mas como uma lembrança. Não de fatos, mas de essência, de quem você era antes da programação, antes da máscara, antes da mentira social que te ensinaram a vestir todos os dias. Essa lembrança não vem pela lógica, não é racional. Ela vem no silêncio, na solidão, na pausa entre um pensamento e outro. Ela surge como uma visão interna, uma imagem que você nunca viu, mas que te atravessa como se fosse memória viva, ou como uma sensação estranha de déjà vu diante de algo que nunca viveu. São códigos voltando, a alma enviando sinais, como quando você sente uma sincronicidade tão perfeita, tão precisa que parece impossível ser acaso. Ou quando um desejo profundo começa a se manifestar sem esforço, como se tivesse sido plantado em outra dimensão e agora apenas estivesse brotando na realidade física. Isso é o universo respondendo não ao que você quer, mas ao que você se tornou. Porque essa é a chave. Você não se conecta ao que deseja por vontade, mas por vibração. E quando sua vibração começa a limpar o ruído externo, as mentiras repetidas, os traumas herdados, as crenças limitantes, o que emerge é a sua frequência original, aquela que cria, aquela que sabe, aquela que comanda. É por isso que tantos sentem o chamado da solitude, do afastamento, não por fuga, mas por retorno. Porque no silêncio, você começa a ouvir a si mesmo. E aí, o milagre não é criar algo novo, é lembrar quem você sempre foi. A verdadeira ascensão não é se tornar algo além, é retornar ao que estava antes da queda, antes da domesticação, antes da separação. E quando isso começa, nada mais no mundo te convence de que você é pequeno, porque mesmo que tentem te apagar novamente, você já viu, já sentiu, já se lembrou, e não há retrocesso quando o véu se rasga. O despertar não é um presente suave, é um terremoto que rasga a alma, um abismo que suga tudo o que antes parecia seguro. Porque quando você começa a manifestar o que antes parecia impossível, o mundo ao seu redor não aceita essa nova frequência. As relações se desfazem como castelos de areia na maré alta. Os amigos de ontem, que ainda vivem aprisionados pela velha realidade, se afastam ou tentam puxar você para trás, para o conforto ilusório do esquecimento. É o preço brutal da verdade. O caos que nasce do despertar é o sistema gritando para manter seu controle. Sistemas que preferem mentes adormecidas, corpos cansados e almas subjugadas. Mas é exatamente nesse ponto, no meio do furacão, que os mestres se tornam lendas. Eles não cedem, eles não recuam. Jesus, diante do ceticismo e do medo, continuou a andar sobre as águas. Buda, mesmo rejeitado e solitário, manteve seu silêncio iluminado. Tesla, ignorado e desacreditado, seguiu desenhando o futuro com sua mente quântica. Eles entenderam que a ruptura é o portal para o impossível, que o colapso da velha ordem é a única chance de recriar o mundo. Quando tudo desmorona, é hora de erguer uma nova realidade. A decisão se torna cruel e definitiva. Continuar a repetir os padrões herdados, vivendo a prisão da ilusão, ou assumir o poder e se tornar aquilo que sempre foi, o impossível em carne e osso. E aqui está a verdade que poucos ousam dizer. O impossível é uma mentira criada para te manter pequeno, para te fazer aceitar limitações que não existem. O impossível é a palavra usada para silenciar o despertar. Mas, para aqueles que ousam romper o véu, o impossível se revela como o mais natural dos caminhos. Não há volta após a ruptura.
Ou você se rende e desaparece no eco do passado, ou avança para o desconhecido, onde a manifestação do impossível é só o começo de uma nova história. Essa é a escolha do despertar, cruel e magnífica. A sua escolha. Neste exato instante, uma mudança sutil está ocorrendo dentro de você. Uma vibração antes oculta agora ressoa em frequência diferente. Um código foi ativado na profundidade do seu ser. Uma centelha invisível que desperta. Você pode sentir esse chamado silencioso, sutil, mas inegável. Um convite que poucos ousam aceitar. Mas atenção, saber que esse chamado existe não é o suficiente. O campo quântico, essa força invisível que molda toda a existência, só responde àquele que age, aquele que vive a realidade que deseja criar como se já fosse concreta. Os mestres não esperavam por provas, não aguardavam sinais externos. Eles se tornavam a própria prova viva de sua manifestação. Essa era a chave para que o impossível lhes obedecesse. A ação alinhada à crença absoluta. Agora, tudo está nas suas mãos. Você tem diante de si duas portas. Pode fechar os olhos e afundar novamente no sono coletivo da ilusão, ou pode despertar para seu poder original, tornar-se o co-criador consciente e quântico da sua realidade. Essa decisão, apesar de parecer simples, carrega a gravidade de quem sabe que o caminho do despertar não é fácil, mas é único e verdadeiro. O universo já está ouvindo sua escolha, silenciosamente aguardando sua movimentação. Esse é o momento da ruptura, da transição definitiva entre o que você foi e o que pode se tornar. Com gratidão silenciosa, mas intensa, encerramos mais um mergulho nas profundezas da realidade oculta. Se essa mensagem tocou algo que você não sabia que ainda vivia em você, se despertou uma lembrança, uma inquietação ou uma certeza silenciosa, então isso já foi uma ruptura, um rasgo na ilusão que nos prende e nos cega. Curta este vídeo se ele te atravessou. Compartilhe com quem ainda caminha dormindo ou com quem já começou a acordar. Sua presença aqui não é por acaso. Você foi chamado e atendeu. Isso muda tudo. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a jornada não termina aqui. O que vem nos próximos vídeos vai levar essa revelação ainda mais fundo. E talvez mais perto de quem você sempre foi antes do esquecimento. Agora, na tela final, você encontrará 2 vídeos que se conectam profundamente com o que exploramos hoje. Escolha aquele que mais ressoar com sua alma e siga a jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Nos encontramos lá, no tempo fora do tempo, na verdade por trás do véu. Comenta aqui se isso te despertou. Escreve "Eu tô aqui" nos comentários e faça parte dessa revolução silenciosa que está transformando realidades.